Sábado, festa da Cátedra de São Pedro. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por você estar aqui comigo, meditando o Evangelho todos os dias. Deus te abençoe. Vamos ao Evangelho que está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a Cátedra de São Pedro. O que é uma cátedra? É uma cadeira. Então, vejam, vou ler o que está na introdução da liturgia diária para vocês perceberem. A atual celebração deste dia, sob o símbolo da cátedra, ou seja, da cadeira, salienta a missão de mestre e pastor conferida por Cristo a Simão Pedro. Então, percebam que o texto está dizendo que celebrar a cadeira, que é a cadeira? A cadeira é onde a pessoa senta, é o sinal da autoridade. Perceba que na Santa Missa o padre se senta na sede, onde ele vai presidir a celebração. E ali somente o ministro ordenado pode sentar, porque é sinal da autoridade. Existem, por exemplo, a cadeira de um professor na escola, existe a cadeira do prefeito, é o símbolo, sinal da autoridade que emana daquela pessoa. E no caso de Pedro, é conferida a missão de mestre e de pastor, conferido pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Senhor, que conferiu isso também aos seus sucessores, que foram constituídos como princípio e fundamento visível da unidade da Igreja. Olhando para o Evangelho, nós vemos que para a instituição deste poder, dessa autoridade de Pedro, nós vemos que Jesus Cristo faz uma catequese com todo o grupo dos apóstolos. Nós já lemos esse evangelho essa semana sob a ótica de São Marcos. E aqui nós estamos lendo sob a ótica de São Mateus. No mesmo contexto, Jesus Cristo então foi à região de Cesareia de Filipe, no local onde havia muita confusão religiosa. Todas as pessoas acreditavam em tudo, viviam um relativismo religioso. Tudo serve, qualquer Deus serve, qualquer religião é boa. Isso não se diz, isso não coaduna com o pensamento de Jesus Cristo, porque lá no meio desta multidão, Jesus Cristo começa a apertar este povo, começa a apertar os seus discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? Então eles começam a dar as respostas que nós já conhecemos. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas, ou seja, uma mentalidade de que eles estavam aguardando que um profeta voltasse dos mortos para ser o Messias. E então os discípulos ainda complementam, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas, e Jesus olha para eles e faz a pergunta que é essencial para depois dar a missão específica para Simão Pedro. Mas é necessário que todo o grupo apostólico passe por essa purificação na sua fé. E vós, quem dizeis que eu sou? Já meditamos, mas eu repito, meu irmão, perguntar para os discípulos e hoje perguntar para mim, para você, quem é Jesus, vai muito além de que, Jesus foi um homem que viveu há 2025 anos atrás, que morreu em torno do ano 33. Ele falou muitas coisas, é um cara inteligente. Não. Quem é Jesus para você significa o que ele representa na sua vida. Ele é o alicerce da sua vida ou ele é só mais uma ideia?
Por exemplo, vocês poderiam perguntar ao seu cônjuge: quem é você? Quem sou eu para você? Você olha para o seu marido, você olha para sua esposa e diz: meu bem, o que eu significo na sua vida? Quem eu sou para você? Então você vai ter uma determinada resposta. Não, você é o amor da minha vida, você é a razão do meu viver, você é a segurança, você é meu porto seguro, em você encontro aconchego. Ou seja, a pessoa que você ama significa para você. E aí Jesus Cristo, claro, que quer ir além de um simples amor afetivo, ele quem sou eu para você? Nós já caminhamos tanto, meus queridos discípulos. Vocês já me viram fazer tantas coisas, muitos milagres. O que surgiu no seu coração a partir da sua experiência comigo? Meu irmão, quem é Jesus para mim significa: olha, você é católico, você foi batizado, você foi crismado, você casou na igreja, você é catequista, você é missionário, ministro da Eucaristia, você faz parte do grupo das mães que oram pelos filhos, do cursilho, do Manaim, pastoral do dízimo. Ok, você está comigo, você está do meu lado, mas o que significa a minha vida na sua vida? Porque, meu irmão, veja, que quando Jesus Cristo é de fato meu Salvador, muita gente ia deixar de sair da igreja porque brigou com o coordenador. Muita gente ia deixar de sair da igreja porque o padre tal dia não cumprimentou essa pessoa, porque o som tal dia estava ruim, porque eu fiquei de cara feia com alguém. Entende, meu irmão? Se Jesus é o meu Salvador, não existe nada que me faça sair da igreja que ele fundou. Então, essas perguntas que nosso Senhor faz, ela vem justamente para purificar a fé dos apóstolos e então para que Jesus funde a sua própria igreja. Então Simão Pedro respondeu: olha, Pedro, nosso primeiro Papa, responde: pela graça de Deus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Messias é o nosso Salvador, Filho do Deus vivo, ou seja, o Senhor é Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. E então Jesus Cristo reconhece e diz que Simão Pedro é feliz. Por que Simão Pedro é feliz? Porque comprou um carro? Porque trocou de moto? Não, isso traz felicidade. Certamente, se Simão Pedro tivesse feito isso, ele também fica contente. Mas a felicidade está quando eu reconheço que Jesus é o Deus da minha vida, que Jesus é de fato o Messias, que Jesus é o meu Salvador, que fora dele eu não encontro nada de bom. Meu irmão, Jesus está falando: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou tudo isso, mas o meu Pai que está no céu. A felicidade está em reconhecer Jesus como Salvador. Isso só é capaz na medida em que o Pai me revela, que a graça do Espírito Santo mostra para mim quem é Jesus para mim. Você pode falar muito de Jesus para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu tio, para o seu avô. E você deve falar. Mas quem vai operar a graça de reconhecer Jesus como de fato Salvador e de que eu preciso ir para a missa, de que eu preciso batizar meus filhos, confessar meus pecados, casar na igreja, participar do retiro, viver tudo aquilo que a igreja nos pede, é somente Deus. Eu e você somos instrumentos e como instrumentos precisamos insistir, oferecer, convidar. Mas a graça aqui dentro, somente o Pai do céu que faz esta conversão. E então Jesus Cristo, que olha para a fé dos apóstolos, mas de forma muito especial olha para a fé de um homem, olha para Pedro, olha para ele e diz para ele, simplesmente para Simão Pedro, no versículo 18: por isso eu te digo que tu és Pedro. Então Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Pedro significa pedra. Então Jesus Cristo está falando: por isso eu te digo, Simão, que você é pedra. Então, no nome de Simão é pedra. Pedro, para nós, é um nome muito comum, mas imagina a cabeça dos discípulos daquele tempo que não estavam acostumados com o nome pedra, ouvir agora e falar assim: o Simão agora chama pedra? Que coisa estranha, mas Jesus Cristo fez isso na vida dele. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Eu pergunto para você, você responde aqui no comentário: minha igreja está no plural? Está no singular, não está? Não é verdade? Ótimo! Então Jesus Cristo fundou quantas igrejas? Só uma, somente a igreja católica, meus irmãos. Tu és Pedro, e sobre você, Pedro, eu vou construir a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro, as coisas vão acontecer de tal forma que vão sair do meu controle.
Pedro, muitos serão infiéis. Pedro, você vai ser infiel. Os seus sucessores podem ser que caiam na infidelidade. Os meus bispos, os meus sacerdotes, os meus catequistas, Pedro, os meus cônjuges, ou seja, as pessoas que eu casei, os maridos, as esposas, os filhos, eles poderão fazer coisas terríveis, Pedro. Mas o poder do mal, o poder do inferno não vai vencer a minha igreja, porque eu, Pedro, vou sustentar a minha igreja que eu estou fundando em você. Sou eu que sustento a minha igreja. Queridos irmãos e irmãs, então, olhando para a festa da Cátedra de São Pedro, nós vemos a autoridade de Jesus que emana pela igreja. E o poder do inferno não poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Está dando para Pedro as chaves do reino do céu. Tudo que tu, presta atenção, é tudo o que tu ligares na terra será ligado ao céu. Ou seja, Pedro, pela sua autoridade, eu vou usar o termo conexão. Pedro, pela sua autoridade, pela minha autoridade que eu estou te dando, você participa da minha autoridade, Pedro? Tudo que você ligar na terra será ligado, ou seja, será conectado, expressão moderna. Será conectado, o céu e a terra será conectado pela autoridade que eu estou te dando. Da mesma forma, tudo que tu desligares, Pedro, tudo que você desconectar entre o céu e a terra será desligado, ou seja, será desconectado. Nós não terá mais a conexão. Percebam o poder que Pedro tem. E meu irmão, esse poder de Pedro passou pelos séculos e hoje está nas mãos do Papa Francisco, juntamente com os sucessores dos apóstolos, que são os nossos bispos. E nós, padres, participamos desse poder justamente por conta dos nossos bispos. Então hoje, meu irmão e minha irmã, de uma forma muito especial, é dia de rezar pelos sacerdotes, mas de forma mais especial ainda, pelo nosso bispo. Vamos rezar hoje por Dom Lindomar, pelo nosso bispo emérito, Dom Carmelo Scampa, você que me ouve aqui da Diocese de São Luís de Montes Belos, você que me ouve de outra diocese, que tem gente aqui até de outro estado, seja bem-vindo, reze pelo seu bispo, reze pelo seu bispo. Aqui hoje, em São Luís de Montes Belos, temos a graça de ter a ordenação do primeiro filho de São Luís de Montes Belos como bispo. Nós também hoje precisamos rezar, meu irmão, minha irmã, de forma muito especial pelo Papa Francisco, pela sua autoridade, pela sua perseverança. Nosso Papa está passando por problemas de saúde, então nós vamos rezar por ele hoje. Hoje é dia de nos unirmos em oração e rezar pelo Pedro, que ocupa a cadeira, que é o Papa Francisco. Rezemos por ele, rezemos para que ele se cure logo, para que o Senhor cure ele logo, para que ele volte ao exercício do seu ministério e a fim de também que o Espírito Santo sempre o ilumine para conduzir a igreja conforme a vontade de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, não desliga, fica comigo ainda. Muito obrigado por você estar aqui. Você que está chegando, você que está vindo de outro estado, de outra cidade, de outra diocese, eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Deus te abençoe muito, seja muito bem-vindo. Eu já vou te pedir para se inscrever no canal. Não saia sem se inscrever no canal. Muitos de vocês ainda não são inscritos. Deixe um comentário. Vamos aqui no comentário hoje rezar pelo Papa Francisco. Vamos fazer essa corrente de oração pelo Papa Francisco? Escreva aqui uma pequena oração pelo Papa Francisco, ou se você quiser, ao menos a palavra amém ou uma frase que te chamou a atenção, deixe o seu joinha. E vamos juntos nos preparar agora também para domingo. Amanhã é dia do Senhor, domingo. Então, Baliza, Bom Jardim, nós temos missa, Bom Jardim, 7 horas da manhã, Baliza, 9h30 da manhã, Bom Jardim, a Santa Missa novamente às 19 horas. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.